Boa noite a todos. Então, Senhor Jesus, nós queremos te louvar e agradecer por estarmos na tua presença mais um dia que tu nos concede esse momento de aprendizagem, que nós possamos abrir o nosso coração para ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Que o Espírito Santo venha sobre todos nós, derramando os teus dons. Que nós possamos nos abrir à sua presença, ao ouvir, no suave, na brisa suave, o que Ele tem a nos falar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia do Santíssimo Nome de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, o nosso coração se alegra nessa nossa segunda conversa sobre a Bíblia nesse mês de setembro. Pedir ao nosso coordenador diocesano que faça, para os irmãos que não estavam sábado, faça um pequeno resumo daquilo que a gente conversou no sábado passado. Não é. Aqui ele está me vendo. Robert? Pronto, estou tentando ligar aqui as coisas aqui. Liguei. Amados irmãos, boa noite. Deus nos deu céu. Um pouco aqui do resumo, né, de tudo aquilo que nós vivenciamos a semana passada, onde Cleiton trouxe para nós o tema Introduções e Noções Gerais da Sagrada Escritura. Embora não tenha sido citado a semana passada, o último versículo do último capítulo do Evangelho Joanino nos faz compreender um pouquinho do que foi dito no último sábado passado, que é a importância da igreja, né? A importância da igreja como aquela que nos trouxe a Sagrada Escritura. E o último capítulo, no último versículo do capítulo de São João, vem dizer o seguinte: Jesus fez ainda muitas outras coisas, se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que deveriam escrever. Então, foi essa a direção que nós recebemos, né? Da introdução e noções gerais da Sagrada Escritura, e hoje nós damos continuidade. Antes de passar a palavra para Cleiton, eu queria assim pedir aos irmãos que convidassem os irmãos de grupo de oração. Essa semana, eu não sei se ela está aqui, mas teve até uma irmã que me perguntou o que fazer para estar conosco, né, hoje, porque ela não tinha recebido nem o link e nem o convite, muito menos o convite para estar conosco. E nós ainda temos mais 2 estudos importantíssimos, né, depois de hoje. Então, nós somos convidados, né, a divulgar entre os nossos irmãos de grupo de oração para que a gente possa nos abastecer desse estudo, dessa conversa que está sendo uma maravilha. Deus abençoe a todos. Amém. Então vamos partilhar aqui o nosso material, de onde nós paramos semana passada. Nós tínhamos visto até aqui acima, até essa parte de noções gerais. Esse primeiro parágrafo que nós vemos aí na tela, ele traz para a gente a informação sobre a origem do nome Bíblia. Acredito que
todos nós saibamos que vem da palavra biblioteca. Então, ela é uma supressão da palavra biblioteca, né? Aqui na terceira linha você tem a escrita, a grafia da palavra biblioteca. Se você retira as letras O, T, E, C, fica a palavra Bíblia. O que nós temos numa biblioteca? Vários livros separados em seções por temas. Assim também na Bíblia nós temos uma coleção de livros separados também por temas. Isso aqui é uma outra noção geral, além daquela que nós conversávamos no sábado passado. Uma principal noção geral que a gente conversava sábado passado é entender o conceito de autorrevelação. Então, tudo aquilo que foi registrado na Sagrada Escritura não é absorção. Os escritores sagrados não imaginaram, não... Assim, eu acho que assim vou colocar por escrito. Não, não é uma coisa criada da imaginação da mente dos escritores, mas é tão somente aquilo que Deus permitiu revelar do seu agir, da sua pessoa. Então, nós falávamos, sábado passado, de uma autorrevelação. Deus que se deixa acontecer, se deixa conhecer. Essa é uma primeira noção geral que a gente não pode esquecer. A segunda noção geral que a gente não pode também esquecer é que quando nós tratamos da Sagrada Escritura, da Bíblia Sagrada, e aí o Papa Bento XVI, naquela carta Verbum Domini, que a gente também citou na nossa conversa sábado passado, ele dizia essa frase impactante, né? O cristianismo não é a religião do livro. O cristianismo não é a religião do livro. Porque a gente tem, sim, algumas religiões que são do livro. Por exemplo, os nossos irmãos que gostam de ser chamados como Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, que a gente conhece popularmente com o nome de Mórmons. Então, os Mórmons é uma igreja, embora se digam cristãos, mas é uma igreja do livro, porque além da Bíblia Sagrada, eles têm o chamado livro de Mórmon, que eles acreditam que foi revelado pelo anjo Gabriel ao fundador da igreja deles, o José Smith. Então, é uma religião que se baseia numa revelação do livro. Os nossos irmãos muçulmanos também é uma ilustração, um exemplo de uma religião do livro, porque creem que também o anjo Gabriel revelou todo aquele conteúdo do Alcorão ao profeta Maomé. Mais à frente, na nossa conversa, vocês devem lembrar lá na arte, tem uma partezinha, é o próximo sábado que nós vamos tratar disso, onde diz assim: inspiração não é ditado. Então, quando a gente trata da Sagrada Escritura e da revelação que está contida nela, não estamos falando de um único livro ditado assim ao pé do ouvido pelo Espírito Santo, ao pé do ouvido dos escritores. Não. É um livro daquilo, como dizia no sábado passado, que os escritores inspirados, movidos pelo agir, pelo Espírito Santo de Deus, puderam perceber daquilo que Deus também se permitiu revelar. Então, isso é muito interessante a gente entender que a Bíblia é uma coleção de livros. Por que isso é importante? Para que a gente não leia o primeiro livro da Bíblia como a gente lê o último. Se numa biblioteca, e a Bíblia é uma pequena biblioteca que nós temos em mãos, nós temos coleção de livros separados pelos temas, também é interessante que, quando a gente aborda o conteúdo da Sagrada Escritura, a gente possa delimitar, pelo menos entender onde se encaixa cada bloco de livro, cada livro da Bíblia, em qual bloco se encaixa, em qual estante se encaixa, em qual temática se encaixa, para a gente não querer ler a Bíblia do início ao fim, seus 73 livros, como se fosse um único livro. É preciso entender o contexto, é preciso entender, a gente vai ver mais à frente, mas só adiantando, é preciso a gente entender uma coisinha muito interessante que se chama gênero literário. Para a gente não ler um livro poético, um livro sapiencial de sabedoria, como se a gente estivesse lendo um livro histórico. Para a gente também não ler um livro profético, como a gente estivesse lendo um livro histórico. A gente não lê uma carta como se estivesse lendo um livro profético. Ou seja, separar
os livros da Bíblia, pelo conteúdo, pela temática que ele aborda, isso já ajuda muito a gente entender o conteúdo da Sagrada Escritura. Alguém poderia ler esse segundo parágrafo? Para registrar. Mais alto. Para registrar sua revelação, Deus usou de diversos homens, das mais variadas profissões, desde humildes agricultores, pescadores e até reis. A estes homens de Deus que escreveram os escritos da Bíblia, chamamos de hagiógrafos. Destes se serviu usando de suas competências e capacidades para que registrassem a ação divina neles e por meio deles. Vamos ver se um fone branco aí que tem aí em cima. Mais algumas noções que aparecem aí. A Bíblia demorou mais ou menos 1.600 anos para ser composta. Está dividida em duas grandes partes, aí também não é novidade para a gente. A palavra testamento significa um pacto, uma aliança. De fato, toda a Bíblia trata da aliança feita por Deus com os homens, primeiramente por intermédio dos patriarcas, né, Abraão, Isaac, Jacó e Moisés, em seguida pelo próprio Cristo, como está lá em Hebreus 12, 24. Alguns outros nomes que a Sagrada Escritura recebe: livro da lei, palavra, lei, escrituras, sagradas letras, escritura novamente no singular agora, né? Livro, popularmente é conhecida como Bíblia Sagrada, Sagrada Escritura, Santo Livro, Livro Sagrado, entre outros nomes. Foi o primeiro livro a ser impresso lá nos anos 1400, século XV, é o mais vendido atualmente. Seu conteúdo é fundamento para duas grandes religiões, o cristianismo e o judaísmo, sendo, né, nós sabemos que os judeus consideram apenas o Antigo Testamento, de cuja inspiração serviu-se também o texto sagrado do Alcorão. Então, o Alcorão também é baseado em passagens do Antigo Testamento. Esses dois testamentos são divididos por livros, que dividem-se em capítulos e os capítulos em versículos. Os títulos dos livros da Bíblia indicam, por vezes, o nome dos autores. Então, tem livros da Bíblia que são o nome do autor, né? 1 Samuel, 2 Samuel, Ruth. Outras vezes, o destinatário, né? Carta a Timóteo, carta a Tito, carta a Filemon. Ou ainda os assuntos que neles são tratados, provérbios, salmos. Então, o nome dos livros da Bíblia varia muito aí, de acordo também com o conteúdo, o escritor ou o destinatário. E aí tem um pequeno exercício aqui, para a gente que a gente poderia fazer, né? Ver lá no índice da Bíblia da gente, quais os livros que a gente não conhece ou nunca ouviu falar. Quando você lê a Bíblia sozinho em grupo, podemos responder na nossa mente e no nosso coração, né? No silêncio de cada um. Quais os livros que você costuma ler com mais frequência? Porque geralmente nós temos aí o hábito de ler, nós católicos, né? Ler o Evangelho de cada dia. O Evangelho para a gente é o coração da revelação, porque temos ali a vida e o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. Quais os livros que você acha de difícil interpretação? Por quê? Então, algumas perguntinhas para o debate. O Antigo Testamento originou-se no seio da comunidade judaica. É uma coleção de registros e escritos juntados no decorrer da história da comunidade judaica. Foi escrito quase todo em hebraico, somente uma pequena parte escrita no grego. Teve sua redação final depois do ano 550 a.C. É composto de 46 livros que contam a história do povo judeu e acontecimentos de muito mais de 1000 anos atrás, antes de Cristo. Divide-se o Antigo Testamento em 4 blocos. E a gente, talvez mentalmente, tenhamos esses 4 blocos, né, aquelas 4 prateleiras da biblioteca que se dividem em Antigo Testamento. Então, livros históricos, livros sapienciais, livros proféticos e outros escritos. O Pentateuco também, né, não podemos esquecer, é o primeiro bloco mais assim fundamental e importante do Antigo Testamento. O primeiro bloco seria o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Eu estou passando aqui somente um resumo da quantidade de capítulos e do assunto que é abordado em cada livro por bloco. No caso, o primeiro bloco, o Pentateuco, o segundo, os livros históricos,
Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, 1º e 2º Macabeus seriam os livros históricos. Aí depois vem os sapienciais, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cantos, ou também chamados em algumas traduções de Cantares, e Sabedoria, os livros sapienciais. E aí o quarto e último bloco seriam os livros proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Já o Novo Testamento começou a formar-se a partir do ano 50 depois de Cristo. Portanto, se a gente lembra, nós dizíamos também no nosso encontro sábado passado, a morte de Nosso Senhor é datada ali por volta do ano 30. Então, 20 anos depois que tudo aconteceu, é que se começa a formar o Novo Testamento. Foi escrito em grego e é composto por 27 livros ou cartas que interpretam o evento fundante da vida, morte e ressurreição de Jesus, bem como a constituição e implementação da igreja. Esforço de intelecção para responder às perguntas: quem é Jesus para nós e quem somos nós a partir de Jesus? Seria esse um dos objetivos para se compor o Novo Testamento. Entender quem era essa figura Jesus Cristo, que a gente vai ver também quando abordarmos a questão da inspiração, já adiantamos que não é ditado, a gente vai ver que essa inspiração ela também foi progressiva. Ao passar do tempo, o Espírito Santo, conforme a promessa de nosso Senhor, no Evangelho de João, ele nos revelaria toda a verdade. Com o passar do tempo, os escritores sagrados foram ampliando o seu entendimento do mistério da fé. Então, se o Antigo Testamento, nós vimos, está dividido em 4 partes, o Novo Testamento está dividido em 6 partes. Temos os evangelhos, todos nós conhecemos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois dos evangelhos, nós temos as cartas paulinas, né, porque tem aqui o livro do Atos dos Apóstolos, que está ali separado, não se encaixa em nenhum bloco do Novo Testamento. Então, as cartas paulinas Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. Tem a parte também, a carta aos Hebreus, que há algum tempo atrás pensava-se ter sido escrita por São Paulo, depois com mais uma apurada e minuciosa análise, percebeu que era totalmente diferente do estilo de São Paulo. Então, foi escrita por um escritor anônimo, não se sabe quem, mas provavelmente um judeu da ordem sacerdotal, muito inserido ali nos ritos judaicos, que vai mostrar na carta aos Hebreus que Jesus é o sumo sacerdote. Depois dos evangelhos, das cartas paulinas, temos as cartas chamadas católicas ou universais, que recebem esse nome porque não são endereçadas a nenhuma comunidade específica. Então, é para toda a igreja. A carta de São Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, e a carta de São Judas Tadeu. E temos aí o livro do Apocalipse, que seria um escrito profético, escatológico, ali no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos alguns escritos chamados assim, desse estilo apocalipse, né? Como, por exemplo, Daniel. E no Novo Testamento temos o Apocalipse, que traz esse nome, mas é importante que a gente saiba que esse é um estilo de escrita, com imagens, com figuras de linguagem e tudo mais, que já havia ali no finalzinho do Antigo Testamento, no período antes do 1º milênio antes de Cristo, né? No final do milênio antes de Cristo. Uma definição do que seja o Novo Testamento, encontramos no próprio Novo Testamento. Alguém poderia ler aí essa passagem que está transcrita na tela, de 1 João 1, do 1 ao 4. A gente não precisa abrir a Bíblia para ganhar tempo, porque já temos aí na tela, alguém poderia ler? Que era desde o princípio, e o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos, e nossas mãos apalparam, da palavra da vida.
porque a vida se manifestou. Nós a vimos e lhes damos testemunha. E vos anunciamos esta vida eterna, que estava voltada para o Pai, e que nos apareceu. O que vimos e ouvimos, vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E isto vos escrevemos para que a nossa igreja seja completa. Valeu, Vera Lúcia. Ficou até emocionada aí, ó. Então, aquilo que eles presenciaram, aquilo que eles viveram, né, apalparam no tocante ao verbo da vida, essa é a mais bonita definição do que seria o Novo Testamento. Aquilo que a comunidade cristã presenciou, vivendo com Cristo, e os apóstolos deixaram por escrito. E assim a gente conclui aquela parte que seria para ter concluída sábado passado das noções gerais, mas nosso debate foi rico, né? E aí, dando continuidade, como nasceu, surgiu a Bíblia? Vejam umas perguntinhas, gente, interessante aqui, ó. Talvez já há muito tempo manuseamos a Bíblia, né? Então, por exemplo, aí nós temos aqui em nosso meio o Zezinho, o Roberto Noronha, que é lá do tempo do Pergaminho do Mar Morto, né? Esse povo aí de mais caminhada. Então, já há muito tempo, talvez a gente manuseie a Bíblia. Talvez até já tenhamos lido toda ou boa parte de seus livros. Mas pouca gente, veja que interessante, pouca gente, inclusive aqueles que decoram seus versículos, né, nossos irmãos protestantes, dificilmente essas pessoas que dizem conhecer a Bíblia se perguntam: como surgiu a Bíblia que existe hoje? Assim, como está na mão da gente, né, prontinha. Como ela chegou? Foi esse processo de chegar até as nossas mãos. Quem definiu quais e quantos livros ela teria? E dividiu esses livros em capítulos. Olha que interessante, né? Quem colocou os livros na ordem em que se encontram? É outra pergunta interessante, né? Se a gente disse lá no início, lembrando a frase do Papa Bento XVI, que o cristianismo, especificamente nós católicos, o catolicismo, não é a religião do livro, então quem confeccionou para nós os livros nessa ordem, com essa capitulação, esse número de capítulos, essa divisão organizada, quem organizou isso? Todos os escritos, olha outra pergunta interessante, todos os escritos dos apóstolos estão na Bíblia? Houve algum livro que não foi colocado na Bíblia? Por que não foi colocado? E quem determinou que esse livro não entraria? Não faria parte da lista dos livros sagrados? Não são perguntas interessantes? Olha a outra. Se os evangelistas não autografaram os seus escritos, as suas narrativas, quem disse que elas foram mesmo escritas por Mateus, Marcos, Lucas e João? Olha que pergunta curiosa, né? Então, nós sabemos, deixa eu perguntar aqui, vou deixar aberto para quem quiser se arriscar, né? Pergunta fácil. Desses 4 evangelistas, todos eram do grupo dos 12 apóstolos, sim ou não? Sim ou não? E aí, Reginaldo? Rejane Ferreira? Ademir, Cleiton, não é Rejane não hoje. Vera Foi Lúcia? Ademir. Alguém liga aí o microfone e responda. Esses 4 evangelhos que escreveram os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4, todos os 4 eram do grupo dos 12? Já tem gente aqui pegando dizendo que não. Não? Não, Demir? Não. Quem não. era, desses 4, quem era dos 12 e quem não era? Deixa eu lembrar aqui. Ajuda, quem ajuda? Marcos e Lucas. Esses Marcos e Lucas eram apóstolos ou não? Não. Não. Do grupo dos 12 era Mateus, também chamado Levi, e João, que costuma ser identificado com o discípulo amado. Marcos e Lucas não eram do grupo dos 12. Mas vamos pegar, por exemplo, vamos lá, para a gente ter uma noção do que é que a gente está perguntando. Vamos pegar a passagem mencionada no início depois da nossa oração inicial,
pelo nosso coordenador Roberto. Peguem aí o finalzinho do Evangelho de São João. João, capítulo 21, versículo 24. Quem encontrar primeiro pode ler para a gente ganhar tempo. João 21, 24. Quem encontrar primeiro pode ler. Este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas. E escreveu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Pronto, até aí tá bom. Fez Este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas e as escreveu. Mas quem é esse discípulo? Cadê o nome do camarada? E aí? Hein, Marlúcia? Então, é aquele tipo de pergunta que a gente fez lá, né? Que mesmo aqueles que dizem conhecer, serem doutores da Bíblia e passam de porta em porta querendo convencer o povo para ir para a igreja deles, né? Se dizem assim, carne e unha com o Espírito Santo, Ave Maria, conhecem a mente de Deus mais do que tudo. Mesmo esses não se perguntam isso. Se os evangelistas, como é o caso aqui do Evangelho de São João, se os evangelistas não assinaram as suas narrativas, quem disse que elas foram escritas mesmo por Mateus, por Marcos, Lucas e João, se nenhum dos quatro assinou o seu escrito? Né? Então, são perguntas curiosas que a gente vai voltar a abordar nessas nossas conversas. Importante nunca esquecer o quê? Quem lê esse próximo parágrafo? Importante nunca esquecer que a Bíblia não caiu pronta do céu. Há muitos que chamam a Bíblia de palavra de Deus, mas a palavra de Deus, como já dissemos acima, inicialmente não é um livro, é a mensagem revelada de Deus nos fatos da vida que o ouvinte deve não só guardar no coração. Está lá no Deuteronômio 6, 4, versículo 4 a 7. E versículo 20 e 21. Para obter a Deus, mas acima de tudo, repassa, transmite aos seus descendentes. Conforme lá em Êxodo 12, 24, 27, Salmo 77, versículo 3 e 7. Pronto, essa noção da autorrevelação de Deus, que Deus se revela de muitas maneiras, de que a Bíblia não finaliza toda a revelação de Deus, a gente também conversava um pouquinho sobre isso semana passada. Então, não esquecer, a gente diz a palavra de Deus, mas não esquecer nunca que a palavra de Deus é o próprio Cristo, né? E que, acima de tudo, essa palavra, mais do que a gente se apropriar de todos os detalhes sobre ela, conhecimento e tudo mais do que isso, deve ser uma palavra guardada no coração, que nos leve a obedecer a Deus. E, acima de tudo, repassar, transmitir para os demais, né? Então, sempre na Sagrada Escritura, nós vamos encontrar esses verbos, dize, proclama, anuncia, prega, fala. Ou seja, essa palavra da qual os sagrados escritores, que a gente viu mais assim, os chamados agiógrafos, escritores sagrados, nos transmitiram parte dela, ela deve ser primeiramente vivida e anunciada, né? Mais do que conhecida. Deve ser conhecida sim, mas um conhecimento que se traduza em vida, que se traduza em obras, que se traduza em vivência, em prática. O povo de Deus é essencialmente um povo da escuta atenta, mais do que em folhas. Esse povo de Deus deve guardar a palavra do Senhor no coração. O registro escrito surge somente depois, talvez como uma necessidade de não deixar cair no esquecimento a mensagem revelada nos acontecimentos que eles presenciaram, que eles viveram. Importante lembrar que a comunidade primitiva, né, a comunidade lá dos cristãos, dos apóstolos, aquelas comunidades todas, importante lembrar que aquela comunidade só tinha o Antigo Testamento. Então, aquela comunidade que a gente vê lá em Atos, perseverando unidos em oração, reunidos no cenáculo,
aquela comunidade só dispunha, só tinham para ler o Antigo Testamento. E que sempre quando alguma referência à Escritura, é a esta primeira parte que se refere. Por exemplo, quando Jesus lá em João 5,39 diz, examinai as Escrituras. Lá quando em Lucas 24, Jesus diz São Lucas que Jesus explicando as Escrituras pelo caminho. Sempre quando no Novo Testamento se refere à Escritura, está se referindo ao Antigo Testamento, que eram os escritos que a comunidade dispunha em mãos ali naquele momento. Nós estamos aí no último minuto. Eu vou encerrar para a gente não perder essa gravação. E aí vocês podem voltar pelo mesmo link. Eu aguardo vocês aqui.